Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a um programa chamado Falando de Vida. E não tem nada melhor do que falar de vida. E estamos agora aqui para que você pense um pouquinho sobre esse assunto. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, fique ligado porque nós vamos falar sobre vários tipos de assunto. E o assunto desse momento é saúde. Hoje vamos estar falando sobre saúde espiritual. Mas se você não sabe, existem 7 tipos de saúde. Então, se eu fosse você, não perderia nenhum programa para você ficar atento a todas elas e saber como é que você se encontra nesse momento. Para tratar sobre saúde, nós estamos aqui com o pastor Celso Martinez, da 2ª Igreja Batista de Barra do Piraí, que veio aqui gentilmente, aceitou o nosso convite para estarmos conversando sobre esse assunto. E nós estamos respeitando, aqui por conta dessas questões de saúde, nós estamos respeitando os limites. Estamos a 1 metro e um pouquinho de distância, né? A gente não mediu com fita métrica não, mas dá para perceber que tem um tempo aqui de distância, né, pastor? Correto. E nós estamos aqui para conversar com você sobre saúde espiritual. Você já pensou nesse assunto? Já parou para saber sobre isso? Saúde espiritual é uma das mais importantes saúdes que existe, pois ela interliga todas elas. O homem, ele deve ser visto por completo, de forma holística, sabe? Corpo, alma e espírito. E um credo molda a forma de viver. Ajuda nos desequilíbrios e atritos nos ambientes que nós vivemos. E aí a minha pergunta fica, como é que você alimenta o seu espírito e os seus sonhos? Para falar um pouquinho sobre nós, com isso conosco, pastor Celso. Olá, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Neuza, pela gentileza de me permitir participar desse encontro, desse bate-papo. Eu espero, de alguma forma, poder contribuir para o nosso crescimento, para o seu crescimento. E vamos pensar um pouquinho sobre o aspecto mais importante da vida, que tem a ver com a dimensão espiritual, nossa relação com Deus e que se reflete também no nosso relacionamento com o próximo. Então, pastor Celso, eu queria já de cara que se eu pudesse falar para a gente sobre a diferença de espiritualidade e religiosidade. Ok. Na verdade, religiosidade tem a ver com o aspecto institucional, né? Tem a ver com o aspecto de uma organização. A espiritualidade tem a ver com o íntimo da pessoa com Deus. Eu costumo dizer, Neuza, que uma das grandes pegadas do Evangelho nós entendemos que Jesus veio ao mundo não foi para inaugurar uma religião. Pela religião as pessoas se matam, pela religião casais se separam, em nome da religião atrocidades já foram cometidas ao longo da história. Jesus entrou na história para nos desafiar a um relacionamento. Relacionamento é espiritualidade, né? Eu me lembro de uma palavra que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, é um texto extraordinário. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não convida para uma instituição, não, mas ele convida para um relacionamento. E quando a gente descobre isso, faz toda a diferença. E Jesus está acima de todas as religiões, né? Verdade. Como professor de história, o senhor pode muito bem dizer para nós quantas coisas já aconteceram conta da religião. Sem dúvida. As cruzadas foi marco em cima disso, né? Quantas coisas aconteceram. Agora mesmo a gente vê lá no Oriente, né, o que tem acontecido, os conflitos, as barbáries que têm acontecido mesmo lá no norte da África, os cristãos coptas, isso foi noticiado há uns anos atrás, né, sendo decapitados. E o motivo dessa atrocidade é exatamente questão religiosa, por conta da sua fé, a fé em Jesus, o seu desejo de seguir a Cristo, foram brutalmente mortos, e com certeza muitas outras atrocidades têm acontecido e que não chegam ao conhecimento das pessoas de modo geral, né? Perfeito. Hoje os estudos eles mostram que a espiritualidade ela traz um impacto na saúde das pessoas. E eu pesquisando descobri que a UF
tem a UF, Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que fica em Niterói, ela tem uma matéria dentro do curso de medicina para tratar de saúde espiritual. O senhor poderia falar conosco um pouquinho sobre o impacto da espiritualidade na saúde humana? Com certeza. Na verdade, nós precisamos entender, aliás, eu quero citar aqui um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. Quem faz psicologia já se deparou com este nome, ele faz lá uma pirâmide das necessidades humanas, né? Necessidade física, necessidade intelectual, ele lista lá uma série de necessidades, mas ao meu ver falta uma das mais importantes, que é a necessidade espiritual, do ser humano se relacionar com Deus, né? Porque nós não somos só matéria, essa é a dimensão temporal, que é definida por espaço, por tempo, tem início, tem meio, porque tem fim, mas nós temos uma dimensão espiritual e o ser humano, ele precisa se relacionar com Deus. Aliás, o escritor Salomão, no livro de Eclesiastes, diz que Deus colocou no homem a ideia da eternidade. Né? O ser humano tem a capacidade do transcendente, de pensar em Deus, de se relacionar com Deus. Né? Ninguém é forçado, porque o desafio do evangelho não é pela força, né? Nem pela violência. Nem pela violência. Tem que ser algo sincero. A religiosidade ou a espiritualidade, nesse sentido, né, de relacionamento com Deus, forçada, não tem efeito nenhum, porque ele olha para o nosso coração. Então, relacionar-se com Deus faz bem ao espírito, faz bem ao corpo, né? Faz bem aos relacionamentos, né? Porque nós somos seres relacionais. Então, nos relacionarmos com Deus transforma a vida da pessoa em todos os sentidos, com certeza. E o não crer em nada, num momento, de repente, de enfermidade, num momento de desespero, isso faz com que a pessoa fique com aquele vácuo procurando uma resposta, e o homem, a sua essência, é Deus, né? O que a gente percebe hoje, Neuza, que me parece que uma cultura mundial de aversão à fé cristã, ao meu ver, né? Então, cada vez mais a gente vai percebendo pessoas que se decepcionam com a igreja, né? E traduzem essa decepção para Deus. Sim. Né? E não tem nada a ver, essa que é a grande verdade. Mas há pessoas que, eu fico pensando na hora de um sofrimento, vendo um filho, por exemplo, doente por conta de um câncer, quem vão clamar se não crê em Deus, não é verdade? Mas é uma realidade também desenhada na Bíblia de final de tempo, né, onde as pessoas seriam amantes de si mesmas, indiferentes à realidade espiritual. Cada vez mais nós observamos o materialismo, né, infelizmente até mesmo ganhando o coração de muitos cristãos, porque o cristianismo é oposto ao materialismo. Mas a gente começa a perceber esse casamento estranho, né, de cristãos que amam coisas e usam pessoas, quando o desafio do evangelho é amar pessoas e usar coisas, não é verdade? Eu tenho uma frase que eu costumo falar, que eu aprendi, desde que aprendi eu não esqueci. Deus ama tanto gente que se fez gente para mostrar pra gente que esqueceu o que é ser gente, como voltar a ser gente na gente perfeita que é Cristo. Olha, você gravou? Se não gravou, eu vou falar de novo e devagar para você gravar. Olha só, Deus ama tanto gente que se fez gente para mostrar pra gente que esqueceu o que é ser gente, como voltar a ser gente na gente perfeita que é Cristo. Porque o homem foi feito imagem e semelhança, não é? E essa identidade, a perda dessa identidade traz um adoecimento. Verdade. Não é? E hoje as pessoas dão vários nomes para Deus. Universo, força oculta, porque elas não querem dizer que é Deus. Não é? Então ela cria um nome, né? Uma força além. Ok. O que o senhor acha disso? Das pessoas buscarem ajuda, a necessidade de ter um credo, de crer, de acreditar. Né? O não acreditar, eu acho que é muito pior, né? Não crer em nada. Como eu disse, o ser humano ele tem essa semente da busca pelo transcendente. Lá no coração da selva, o indígena vai adorar o sol, vai adorar uma imagem, uma árvore, vai, enfim,
construir algum totem, algum objeto de adoração. E, na verdade, isso reflete a criação divina. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. E a gente tenta, de muitas maneiras, preencher esse vazio. Eu estou aqui com um texto, Neuza, que eu acho muito interessante, que é de um jovem rico que vai conversar com Jesus. Não é uma parábola, né? É um relato de um encontro real com pessoas reais. Um jovem rico, né? Extremamente religioso, porque a pergunta dele é uma pergunta de profunda preocupação espiritual. Ele diz: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus descreve para ele alguns dos mandamentos e ele diz: eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. E há uma pergunta aqui que é uma pergunta de caráter existencial muito presente, muito forte. Ele diz: que me falta ainda? Um homem jovem, rico, religioso, mas enfrentando um vazio no coração. Exatamente. É aquilo que o escritor russo disse, né, que há dentro do homem o vazio do tamanho de Deus. Exatamente. E as pessoas querem preencher, até mesmo na forma da religiosidade, como era o caso do jovem aqui. Então, o vazio do coração não é preenchido com religião, não é preenchido com dinheiro, não é preenchido com cultura, é preenchido com uma pessoa. E essa pessoa tem nome. Este nome é Jesus. Né? É perceptível isso, e as pessoas não têm esse entendimento, e nessa busca elas correm atrás de algo e que talvez elas nem tenham ideia do que é. É verdade. Não é? Mas aí se relaciona com a natureza, se relaciona com uma pedra, se relaciona com um animal, e aí vem toda também a parte cultural de cada país, de cada lugar que a pessoa está. Ela quer encontrar esse divino e oculto em algum lugar, quando na verdade ela precisa olhar para dentro. O texto na verdade, Salomão ele escreveu 3 grandes livros, né, que é o livro de Cantares, Eclesiastes e o livro de Provérbios. Em 3 fases diferentes da sua vida. O livro de Cantares no início da sua vida, o livro de Provérbios no meio e Eclesiastes, o livro da experiência. E é interessante que Salomão, no primeiro capítulo, ele fala que buscou através da cultura, buscou através do prazer, buscou através de edificações, de construções. Ele usa uma expressão muito interessante, né? Na Bíblia, na Nova Versão Internacional, diz assim: foi como correr atrás do vento. Né? E quantas pessoas que estão correndo atrás do vento, talvez até você que está me ouvindo agora, correndo atrás do vento. Quem corre atrás do vento encontra nada. Essa que é a grande verdade, né? E Salomão dá esse depoimento, ele diz: eu descobri que isso é correr atrás do vento, né? E ele fala em cima da experiência de quem não foi um teórico. Ele de fato correu atrás do vento. E né? ele mesmo diz que melhor é o fim do que o começo. É verdade, não é? É verdade. Porque ele começou muito bem, ele começou com uma herança de seu pai, não é? Ele começou com a herança do seu pai, com os ensinamentos do pai, e ao longo da sua caminhada ele foi perdendo isso, não é? Fazendo alianças, fazendo conchavos e buscas, e ele acaba perdendo o conselho do pai, que amava tanto a Deus e tinha esse relacionamento com Deus. Tem até um detalhe interessante, Nilson, se você me permite, claro. Que a gente aprende muito, né, com a experiência de Salomão. Sim. Porque ele alcançou fama, alcançou poder, tornou-se um homem sem freio, sem parâmetros, não é? E a Bíblia diz que isso tudo corrompeu o coração de Salomão. A gente olha para Salomão e a gente vê que o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer pessoa. Corromper o seu coração. O que é corromper o coração? É ter os seus motivos, os mais belos e brilhantes, de alguma forma alterados, deformados, né? E, consequentemente, isso gera um comportamento equivocado, que é a experiência de muitas pessoas. Né? Falando um pouquinho sobre a questão da matéria que hoje existe nos hospitais, ou seja, os médicos agora estão voltando o seu olhar para essa espiritualidade, para o tratamento de saúde.
né? Entendendo que o homem precisa dessa parte. Não é? Porque há a versão que acha que o homem é dicotômico, não é só alma e corpo, mas tem a versão tricotômica, que é corpo, alma e espírito. E o que o senhor acha disso? Da medicina estar se vertendo para esse lado também, entendendo a necessidade da espiritualidade para o tratamento de saúde? Eu respondo a sua pergunta a partir daquilo que eu vejo quando eu visito um hospital, né? E é muito interessante que agora, não tanto por conta de todo esse cuidado, essa preocupação, né, com o contágio, mas não é raro quando a gente vai fazer uma visita em um hospital e a gente chega lá numa enfermaria para visitar uma ovelha ou alguém que a família pediu que nós visitássemos, e na enfermaria a gente percebe muito isso, né? E a gente vai lá ao redor do leito da pessoa enferma, uma visita rápida, um texto bíblico, uma oração, e quando eu me volto para as outras pessoas que não foram objetos da nossa visita ali, e pergunto, eu posso fazer uma oração? Na verdade, nesses anos todos, e já são mais de 40 anos de ministério, em nenhum momento eu ouvi uma negativa, ao contrário, às vezes orando por um, e a gente respeita até o credo da outra pessoa. Quando a gente está saindo e lá no canto, debaixo de um cobertor, alguém levanta a mãozinha, moço, pastor, vem aqui orar por mim. Isso faz bem para a pessoa. Isso, né? Aconteceu comigo quando eu fui fazer meu estágio no hospital, e nós entramos num leito, tinham 2, e o senhor no primeiro momento muito resistente a ouvir, e começamos bem devagar, falando com ele, com muito carinho, e éramos 3, e ele falou assim, eu quero ouvir essa mocinha que não está falando aqui, que não era eu, era uma outra menina, e ela muito receosa, ela começou a falar sobre espiritualidade, sobre crer, e ele ouviu, ele prestou atenção, ele começou a se aprumar, ele estava deitado, assim, ele começa a se aprumar e ele acaba de ouvir, ele fala assim, agora fala para aquele ali, ó, que está deitado. Eu achei tão engraçado. Ele agora fala para ele, e você fique quieto porque você precisa ouvir isso. Ou seja, foi bom para ele ter ouvido, e a pergunta dele, vocês vão voltar? Vocês vão voltar? Porque naquele momento de leito, que esperança a pessoa tem? É verdade. Na verdade, eu diria que mais do que nunca nesses dias, né, quando a gente tem tido assim, tantas informações negativas, né, tanta gente, tantas pessoas que estão sofrendo. Ontem eu estava aqui no mercado e alguém bateu no meu ombro e disse assim, pastor, qual é o dia que tem culto? Eu vou levar um parente lá, porque a pessoa está em pânico, em pânico. Nós precisamos falar dessa mensagem de esperança, né? Então, a constatação dos médicos é fruto de uma realidade, né? A pessoa se sentindo bem espiritualmente, isso favorece, isso coopera para o restabelecimento do corpo. A alma saudável coopera para o restabelecimento do corpo. O acreditar, né? É verdade. Agora, o corpo a gente coloca ele saudável se alimentando, né? Alguns até se alimentam mais do que deve. Deveria pensar nesse período de pandemia. Muita gente engordou, muita gente saiu do peso com essa desculpa de eu não estou fazendo nada. A conta vai vir, hein? A conta vem depois. Você pensa que não, mas a conta vem. Aí a pessoa acaba não exercitando, com preocupação e comendo demais. E isso tem a ver até com o seu estado emocional, que a gente vai tratar depois sobre isso. Mas o corpo você alimenta com comida. Como é que você alimenta o espírito? Na verdade, o espírito se alimenta primeiro da palavra de Deus, né? Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco, né? Quando a gente lê a Bíblia, nós descobrimos o que Deus deseja de nós, é o manual do construtor. Então eu me alimento quando eu leio a palavra de Deus, né? Perguntando à Bíblia algumas coisas básicas, há alguma verdade para eu crer, alguma promessa para eu buscar, algum pecado para eu confessar. Mas nós nos alimentamos também quando nós oramos. Na Bíblia, Deus fala conosco. Na oração, nós falamos com Deus, né? A oração coletiva,
aquela que a gente faz no grupo e aquela que Jesus descreveu lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, entrar no lugar secreto, né, onde ali a pessoa se despe de toda a preocupação de impressionar e ela rasga o seu coração diante de Deus. Mas nós nos alimentamos também na comunhão. O cristianismo, a fé cristã, é uma fé solidária, é uma fé que exige relacionamento com o outro. Biblicamente, não há como ser cristão isolado. Eu preciso externar a verticalidade da fé na horizontalidade de um relacionamento com o outro. É o que Jesus disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o Evangelho nos desafia à comunhão, né? A estarmos juntos, celebrarmos juntos, a sermos solidários, a sermos compassivos, a sermos perdoadores. Perdão, compaixão são expressões que têm a ver com relacionamento, né? E falando sobre isso, eu me lembrei agora de um louvor antigo que a gente cantava no meu tempo de jovem e que fala exatamente desse momento, que diz: Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com o seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Né? Você é muito importante, vem, não é, entender a sua importância enquanto pessoa e não se isolar nesse momento de pandemia onde as pessoas estão dentro das suas casas e elas não têm como ir à igreja, mas o interessante é que Jesus disse que nós faríamos coisas maiores ainda. Então, salvo pela internet, nós temos hoje opções de... Você tem cultos, você tem palavra, você tem tudo para você buscar e se alimentar. Né? E o que a pessoa deve fazer? Existem muitas ofertas. Como escolher a melhor? É verdade. Olha só, me permita dizer aqui antes o seguinte, que uma coisa que é dentre tantas, né, e abundantes, belas nos evangelhos, é que Jesus, ele olha o indivíduo, ele não vê a multidão, ele vê o indivíduo no meio da multidão, ou seja, nós não somos indigentes. E há um texto que eu acho muito interessante. Jesus está indo para Jerusalém, ele passa por Jericó, e a Bíblia diz que ele, na sua caminhada, lá no meio do arbusto, havia um rostinho escondido no meio da folhagem, que era de um homem cobrador de impostos, um homem de uma história não muito interessante, que subiu naquele arbusto para ver Jesus que passava, Jesus que já era famoso pelos milagres que ele havia efetuado. Jesus para diante daquela árvore, olha para o meio daquele arbusto e diz assim: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. A gente lê o texto, dá a impressão que Zaqueu não só desceu, ele desabou, porque diz que ele se levantou. Né? O que eu acho interessante é Jesus chamando Zaqueu pelo nome. Né? Ele olha para nós, ele olha para você que está assistindo agora esse bate-papo. Eu quero dizer para você que ele olha para o seu coração, ele sabe das suas angústias. Talvez agora alguém passando por uma tribulação muito grande, por uma dor muito grande, uma preocupação com o filho, uma preocupação com a doença, preocupação com o desemprego e tantas outras coisas que acabam atordoando o coração e a mente da pessoa. Guarde isso. Ele olha para você e lhe conhece pelo nome. E isso é maravilhoso. Então, busque um local onde este livro está sendo pregado na sua fidelidade. Hoje, eu quero dizer, Neuza, que a gente tem tanta religião, né? Isso confunde tantas vozes, e a pessoa faminta, ela não é seletiva. Não. A pessoa faminta come o que lhe colocam à frente. Então, o que eu quero lhe encorajar é que você busque um lugar onde este livro está sendo anunciado de forma segura, de forma íntegra, de forma verdadeira. Uma fé saudável, né? Uma fé saudável, é verdade. Porque sem fé
é impossível agradar a Deus. Não dá para viver sem fé, né? É verdade. É uma palavra tão pequenininha, mas ao mesmo tempo existe uma dificuldade. Nós temos uma geração de incrédulos. Muitas pessoas estão será preocupadas com o amanhã. Quando o amanhã Deus pertence. Nós temos que viver o hoje. A pessoa está tão preocupada com o amanhã. Eu percebo que existem dois momentos. As pessoas ou estão no passado ou estão preocupadas com o futuro. E não vivem o presente. Por isso elas estão adoecendo. Eu queria pedir ao Senhor, tem alguma coisa que o Senhor possa dizer especificamente para essa pessoa que está na sua fé balançada, que não consegue olhar para o seu hoje, está lá parada no passado, preocupada com o que está por vir? Não é como é que será amanhã? Tem muita gente numa expectativa de 2021, doido para 2020 acabar. E todo ano é a mesma coisa, né? Final do ano passado, tô doido para 2019 acabar, para 2020 chegar. Ele chegou. Ele já está indo embora. E as pessoas estão, como é que vai ser 2021? Nós não sabemos. Costumo até dizer que a depressão tem a ver com as preocupações do passado e a ansiedade tem a ver com as preocupações do futuro. E o estresse com a preocupação do presente. É verdade, o estresse que é excesso de presente. É verdade, né? Mas a mensagem da Bíblia é uma mensagem muito simples. Aliás, é uma mensagem que não exige um pressuposto. O intelectual pode entender, o analfabeto pode entender, o brasileiro, o americano, o asiático, o europeu, o rico, o pobre, né? Gente de todo tipo. A simplicidade da mensagem que a gente lê na palavra de Deus. E eu faço então menção àquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no texto que já citei, verso 28. Vinde a mim. É o maior convite. O convite é um relacionamento com Ele. Quem? Os que estáis cansados e oprimidos. Jesus não está se referindo ao cansaço físico. Cansaço físico, uma noite bem dormida, um período de férias, tem a capacidade de recompor. Mas o cansaço da alma, não. Quantas pessoas que estão suspirando com um vazio no coração. Olha a receita, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, o maior convite. E Jesus faz a maior promessa. E eu vos aliviarei. É interessante que o texto no original, ele dá a seguinte ideia: eu, somente eu e mais ninguém vos aliviarei. Então esse é um convite que tem ecoado ao longo dos séculos, foi o convite que eu atendi com os meus 17 anos, foi a decisão mais importante da minha vida, não é? Com 17 anos, através do depoimento de uma colega na escola, lá no Rio de Janeiro, na Penha, eu era muito doidão, na época era o movimento hippie, né? Que o mundo todo celebrava, eu fazia parte daquilo. Sério, pastor? Sério, Black Power, Jimi Hendrix e tantos outros, né, daquela época, né? Mas com vazio muito grande no coração, Neuza. Eu me lembro que ela falava de Jesus, e eu até me considerava uma pessoa religiosa, mas ela falava de Jesus para mim, e aquilo foi entrando no meu coração, e me convidou para uma reunião de jovens num sábado. Naquela época, eu não vou dizer quantos anos tem, né? Mas dá para você calcular, só de ministério são 42 anos, né? Havia um movimento chamado Clube Bíblico, e eu fui naquela reunião de jovens, no sábado, mas para eu não ser convidado pela colega, né? Inclusive tinha à noite já programado um chamado hi-fi, naquela época a gente falava muito hi-fi, essa garotada nova, hoje é night, balada, o tempo mudou, mas continua a mesma coisa. Eu vou para ela não me convidar mais. E glória a Deus por isso. Naquela noite de sábado eu vi tantos jovens adorando a Deus, e quando eu vi a palavra entrou no meu coração com uma força gigantesca. É como fruto daquilo que hoje eu estou aqui falando para você e tendo o privilégio de conversar com essa pessoa tão maravilhosa que eu estou conhecendo aqui, de um sorriso muito cativante. Obrigada, pastor. É perceptível que as pessoas, elas não conseguem entender a dimensão desse ser lindo chamado Jesus.
e que ama você independente de quem você é. Verdade. Ele ama você, né? Jesus tem um amor incondicional. E talvez você pense assim, eu nunca recebi uma prova de amor de ninguém. Lembre-se que um dia alguém entregou a sua vida por você. Passou 6 horas na cruz e passou por você, para que você tivesse vida. Ele morreu para que você tivesse vida. Isso é demais. Sabe, pensar nisso, eu falo assim, puxa, ele nem sabia que eu existia. Ele orou lá em João 17 por aqueles que ainda estariam por vir, para que eles não se perdessem. Nós temos uma casa, nós temos um lar, que ele disse que estaria preparando lugar para que ninguém se perdesse. E hoje há uma necessidade de voltar a ter vida. Pessoas estão morrendo, tendo tudo. Tendo dinheiro. Dinheiro não compra vida. Dinheiro não compra saúde. Verdade. Né? E a fé é o que vai te manter de pé. Em alguns momentos da minha vida, se não fosse a fé, eu não sei onde eu estaria. É a fé. É se agarrar, é chegar e dizer assim, olha, tá pesado sim, pai. Tá aqui. Se eu disse que podia trocar. E eu tô trocando. Eu espero que você, aí na sua casa, aonde você está, no seu local de trabalho, que você possa ser tocado agora. Você possa sentir essa doce presença aí onde você está. Talvez não faça sentido para você. Você pode olhar e falar assim, mas isso não faz sentido para mim. Como não fez sentido para mim no período de escola. Mas ele não desiste da gente. E aí ele nos atrai de qualquer forma, né? Ele nos atrai. Que você seja tocado por essas palavras, por aquilo que a gente conversou. Lembrando que teve um doidão aqui, ó. E que hoje tá doidão por Jesus. Com certeza. Todos nós já fomos loucos por alguma coisa, né? Que nos tirou do eixo, mas ele nos traz ao eixo. Deseja falar mais alguma coisa, meu querido pastor? Sim, eu quero falar assim, dizer o seguinte, né? A Bíblia descreve 2 dimensões de vida, como já me referi. Uma temporal, tem início, tem meio, porque tem fim. Mas ela fala de uma outra dimensão eterna, tem início, não tem meio, porque não tem fim. Eu me lembro aqui de um homem muito rico, que uma ocasião desenhou a sua urna mortuária. Ele fez questão de projetá-la, de desenhá-la, chamou os profissionais para que eles a confeccionassem do jeito exato que ele desenhou. Mas com um detalhe interessante, 2 aberturas laterais, né? Os funcionários, os profissionais atenderam a sua orientação e um deles decidiu perguntar, mas qual a razão nesta urna mortuária 2 aberturas laterais? E aquele homem muito rico disse o seguinte, quando eu for desta vida eu faço questão de que as minhas mãos estejam do lado de fora, para que todos saibam que eu entro no mundo sem nada e saio dele absolutamente sem nada. E a grande verdade, o único bem que a gente leva para a eternidade é a nossa alma. E é aqui, enquanto a gente tem o fôlego de vida, que nós precisamos decidir onde vamos passar a eternidade. Na ocasião, Jesus disse assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então pense nisto, Deus ama tanto você, amigo, ama tanto. No coração da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Você é amado dele, Jesus veio ao mundo por você, porque ele ama você. Pense nisto. Então, só para a gente recapitular, como é que você alimenta o seu espírito? Lendo. Li Bíblia, oração e comunhão. E comunhão. E eu ainda vou acrescentar mais uma coisa. Louve. Isso. Cante, porque há um ditado que diz que quem canta os seus males espanta, mas Deus habita no meio dos louvores. Enquanto você está ali louvando, cantando, se alegrando, arrumando a casa ali, passando uma vassoura, lavando uma louça, o seu espírito começa a se alegrar e a saúde começa a vir.
Pastor, você pode orar por nós? Claro. Para terminar? Quero agradecer a gentileza Muito obrigada. Da entrevista e desejando que Deus lhe abençoe ricamente. Estamos nos conhecendo agora, um prazer muito grande, viu? Amém, muito obrigado. Eu fico muito feliz do Senhor ter aceitado o nosso convite e adorei o nosso bate-papo. Que bom. Que a gente tem uma nova oportunidade. Esteja orando por nós. Pois não. Senhor Deus, querido Pai, neste momento eu quero interceder por cada pessoa que terá acesso a esta entrevista. Nosso desejo é de que, de alguma forma, ela abençoe vidas, desperte no coração das pessoas, sobretudo nesse tempo de tanta incerteza, a esperança em Jesus como o bendito Salvador que nos ama de uma forma indescritível e imensurável. Estende a tua mão sobre cada pessoa. Obrigado por este momento e pela vida da Neuza, pela vida de todos que estão atuando para que este programa, Senhor, alcance tantas vidas. Amém. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, e amém. Para encerrar, eu quero deixar uma reflexão para você, um pensamento simples, que é de um filósofo, escritor lá de Boston, chamado Ralph Waldo Emerson, de 1803, que ele diz assim: grandes são aqueles que sabem que a força espiritual é muito mais poderosa do que qualquer força material. Pense nisso. Fique bem. A gente se vê por aí num próximo encontro. Tô contando com você, hein?